Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E eu tô aqui hoje pra fazer pela primeira vez no canal um review da série The Boys da Amazon Prime Video. Sim, eles mesmos, os The Boys, a Liga da Justiça da Putaria. Ou como eu gosto de chamar também, de os meninos ou os moleque. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem eles. Se vocês não perceberam, nesse vídeo aqui vai ter palavrão. Não vai ter muito palavrão não, mas vai ter palavrão, porque na série tem palavrão e quando eu assisto fico com vontade de falar muito palavrão. E eu vou aproveitar o espaço aqui pra indicar o canal de um amigo meu, que é o Estação Geek, do meu brother Alvinegro, do Sérgio, botafoguense de bom gosto. É um canal que também fala sobre filmes e séries, mas também fala sobre quadrinhos. O holandês aqui é o padrinho deles. Então confere lá, porque hoje mesmo ele lançou um review de The Boys, que também tem uma opinião um pouquinho diferente da minha, mas é aquele diferente que eu gosto, diferente que eu falo, pô, isso aí, não é, né? Então aqui o primeiro link da descrição, Estação Geek. E vamos lá, depois de 2 episódios meio ralentados, né, tava um pouquinho devagar, não acontecendo muita coisa, a gente teve um terceiro episódio que foi muito bom. Então naturalmente fica uma expectativa alta para um quarto episódio, não só por causa dos ganchos deixados no episódio 3, mas também porque o quarto episódio ia ter uma semana de distância, né? O 1, 2 e 3 foram lançados só de uma vez, e o quarto episódio, a partir do quarto episódio, a Prime Video vai botando semanal. Toda quinta-feira, eu acredito. Eles anunciaram toda sexta, só que tem saído às quinta-feiras e eles estão de sacanagem comigo, hein? Mas aqui no Holandês Voador, toda sexta-feira, às 18 horas da noite. Até porque 18 horas é só noite, né? Review de The Boys. E o nome do episódio é Não Há Nada Igual no Mundo. Um episódio que de forma inusitada foca nele, no Love. Às vezes até referenciando comédias românticas. Por exemplo, lá com o caso do Hugh com a Starlight e o Leitinho também, fazendo uma road trip, né? No caso, a comédia romântica seria a Starlight com o Hugh. E no caso, o Leitinho seria eu. Desligando a música, falando, para com essa porra aí. Eu na vida sou o Leitinho nessa cena. Inclusive, esse episódio já começa com alguns depoimentos sem explicação, né? Mas mulheres falando sobre relacionamentos, isso vai rodando ao longo de todo o episódio até que a gente descobre que faz parte do arco do nosso querido Profundo, ele com a igreja da Carol, né, aquela personagem nova lá, Susan de Friends, que era a esposa da Carol de Friends. E agora se chama Carol. Eles estão em busca de uma esposa pro Profundo. Eu até esqueci que esse cara tava aí. Porque assim, sinceramente, o arco dele é o único que não tá me encantando desde o finalzinho da primeira temporada. Acho que ele começou interessante lá no início da primeira temporada, só que ele tá... Cadê? Tá faltando aí, irmão. No terceiro episódio, ele ameaça melhorar quando ele vai pra água lá pra combater os meninos, só que não fica só naquilo, né? Depois volta todo o drama do nosso querido Profundo, que já tá se estendendo, né? Quinto episódio espera umas filhas da putagem dele. E esse arco dele aí com a Carol parece que vai puxar para um lado da cientologia, talvez não de forma assim escrachada, nem usando o termo, né, cientologia, mas fazendo referências, porque essa série faz muitas referências e muitos paralelos também. Tá me cheirando a cientologia isso aí, hein? E agora tem ele, o Homelander, ou Capitão Pátria, como vocês preferirem chamar. Aqui o Guga fala Homelander. Não sei vocês, mas eu caí grandão na pegadinha do duplicador. Achei que era de verdade ali, não exatamente de verdade a Madeline, porque ela morreu muito na primeira temporada lá, explodindo, inclusive, não tem dúvida de que ela tá morta. Só quando eu digo que eu caí é porque eu não pensei que seria o duplicador, eu achei que seria uma ilusão, alguma outra coisa, uma, sei lá, lembrança, mas tinha ali um cheirinho de que seria uma coisa diferente, não que seria ela de verdade, porque como falei, ela morreu demais, morreu muito. Morreu rude. Na verdade, esse episódio aí ele foi bem pessoal e intimista pro Homelander, né? Por mais bizarro que esse íntimo seja. O fato lá dele não conseguir lidar com a Tempesta, roubando os holofotes, jogando ele pra escanteio, isso tudo faz parte de uma jornada pessoal do Homelander. E o que fica claro também pra mim é que ele nunca gostou de verdade da Madeline. Tinha sim um carinho por ela, só que é muito mais uma necessidade de ser amado e compreendido, que ela fazia isso melhor que ninguém. Tanto que a relação deles às vezes parecia mãe e filho, né? E por isso que é propositalmente bizarro. Inclusive ele aceita, né, sabendo que na verdade é o duplicador, só por causa dessa necessidade dele de ser amado, de ser aceito, só pra acariciar o ego dele. Daqui a pouco a gente volta a falar do Homelander porque tem mais coisa bizarra aí. Uma personagem que tá dando o que falar, inclusive ela veio pra isso, é a Tempesta. No episódio anterior, no terceiro, ela mostrou finalmente o que veio, e inclusive enquanto ela caçava o Kenji, né, aquele cara lá, o irmão da nossa querida Karen Fukuhara, esqueci o nome dela agora, a Tempesta mata uma família de negros enquanto caça o garoto, só que parece que foi, sei lá, tava no caminho dela. Só que nesse episódio agora, o quarto, fica evidente que foi uma coisa muito mais pessoal dela, né? Primeiro porque quando ela mata o Kenji lá no terceiro episódio, ela faz uma ofensa racista a ele, então fica evidente isso que eu acabei de falar, que era um caso muito mais pessoal, ela matar a família de negros no terceiro episódio. E quando o Leitinho e seus amigos viajam pra descobrir mais coisas sobre a Vogue, eles descobrem que a Liberty, que era uma heroína de muitos tempos atrás, era na verdade a Tempesta, e a Tempesta não envelheceu nada. Inclusive tá mais forte hoje do que quando era Liberty. E mais uma vez a série mostrando que a Tempesta é racista,
racista. Parece que eles fazem questão de mostrar isso por alguma importância no futuro. Tá sempre tendo alguma evidência pra apontar isso nela, então realmente é uma característica que é importante pra personagem. Como se a série quisesse que a gente lembrasse dela como racista. Mas como esse lado já não era uma surpresa nesse episódio, o que fica ali intrigante pra gente é como e por que ela tem essa idade que ela tem, né? Porque a parada que aconteceu com ela sendo a Liberty, assassinando aquele cara negro, irmão dessa mulher que a gente apresentada, a Grace, né, nesse episódio, se passou muitos anos atrás, mais de 40 anos, várias décadas atrás. A Starlight até cita que pode ser algum efeito do composto V, só que pra mim só o fato dela sugerir isso já descarta essa hipótese, né? Tá, e agora a gente vai pra ele, Billy Butcher. Ele também tava romântico hoje, inclusive mostrando um lado do personagem que ainda não tinha sido muito explorado, só que o plano que ele sugere pra Becca, pra eles escaparem, é meio, né, dos melhores. Primeiro, porque não tem como fugir. Pelo que parece, pra mim é muito difícil, na verdade pode ser até impossível fugir do Homelander. Só que lá no terceiro episódio foi revelado que o Ryan, que é o Homelanderzinho, também tem superpoderes, o que pode ter sido realmente hereditário, apesar de que na primeira temporada ficou evidente que eles estavam usando um composto V já quando você era bebê, na melhor cena da série inclusive, que foi quando o Butcher usou um bebê pra matar a galera. E com isso a Becca, sabendo que o Butcher tem todo esse ódio por seres superpoderosos, sabe que ele não vai querer levar o Homelanderzinho com eles. Inclusive o fato do próprio Butcher sugerir isso já é um pouco absurdo, né? Porque ele pode não ter nenhuma ligação com o Homelanderzinho, só que a Becca é mãe do garoto, ama ele, sabe que mãe tem obrigação de amar, né? Inclusive a relação dela com o Homelanderzinho é muito boa, então ela não ia deixar o moleque pra trás. O Butcher foi garoto nesse momento aí, mas eu gosto dele, Kaoba é foda. E agora a gente vai pro momento bicho vindo do episódio. Todo episódio vai ter um momento bicho vindo, que dessa vez fica por conta da cena final do Homelander, quando o duplicador, no ato de quase desespero, se transforma no próprio Homelander, interpretando que o egocentrismo dele é maior do que qualquer coisa que ele tem lá dentro. Mas essa cena vai pro momento bicho vindo só porque ela é bizarra mesmo. Mas eu vou falar mais sobre ela no futuro. Futuro hoje ainda, nesse vídeo aqui. Inclusive, antes disso, tem uma cena em que eles estão assistindo Taxi Driver, e é muito bom que o Homelander tá completamente de acordo com o Travis Bickle, né? Com os atos do Travis Bickle. Só que essa cena tem muito mais a dizer do que simplesmente apontar o dedo pro egocentrismo do nosso querido Homelander. Nosso querido Roma. Por quê? Como eu disse, esse episódio serviu muito mais de arco íntimo e pessoal pra ele. Coisa que também já tinha acontecido na primeira temporada, quando ele começou a investigar a origem dele, né? A origem dos poderes dele. E claramente o Roma tá perdidaço. Não só porque ele perdeu a única pessoa que tinha controle sobre ele, né? Que era a Madeline, no caso. Mas principalmente porque ele não sabe o que fazer, como agir quando ofuscado pela Tempesta. Ofuscado pelo sucesso dela, né? Mundialmente. Ele sempre foi acostumado a ser o rei da galera, né? O rei delas. Mas nem ele e nem ninguém sabe quem é o Homelander, não sendo o Homelander líder. É provável que essa temporada seja uma jornada de autoconhecimento pra ele, né? Ele vai lá e bate de frente com o trem-bala, tentando afastar ele dos Sete e ameaça Starlight de morte dentro do prédio da Vogue. Sim, é o tipo de coisa que o Homelander que a gente conhece faria, mas a forma que ele faz isso nesse episódio parece um descontrole emocional do Cacildes. E esse descontrole emocional dá as caras de novo quando ele vai lá em rede nacional e revela que a Maeve é lésbica. E isso só pra poder desviar de uma pergunta com cunho social sobre a falta de diversidade entre os super-heróis da Vogue. Aliás, essa pergunta aborda uma metalinguagem muito boa, na maior cara de pau, né? Coisa que The Boys gosta e a gente gosta também de ver. Mas pra mim, o momento chave pro descontrole emocional do Roma é um diálogo muito importante que ele tem com a Tempesta no meio do episódio. Quando ela diz que ele não pode mais conquistar o país inteiro, ninguém pode. E ela não tava falando isso pra ele por achar que ela pode, mas porque realmente esse é o retrato, né? O paralelo da política moderna, principalmente em 2020. Você vê isso acontecendo em todos os países hoje em dia, né? E ela ainda completa dizendo que ele não precisa de 50 milhões de pessoas amando ele, mas que basta 5 milhões de pessoas irritadas. Esse conceito de união do povo por uma pessoa, né? Por um herói, ou então herói entre aspas, tá cada vez mais obsoleto. E é por isso que ela vai lá e fala uma frase muito boa, né? Eu não tenho fãs, eu tenho soldados. Esse foi um dos melhores diálogos, na verdade foi nem diálogo, né? Foi um monólogo da Tempesta que eu considero um dos melhores da série até agora, principalmente pelo realismo embasado nas palavras dela. Agora a gente volta pro momento bizarro entre o Homelander e o Homelander de vestidinho preto. E aí vai mais uma referência subconsciente a Taxi Driver, né? Pra quem viu o filme se lembra da cena icônica do Travis falando com ele mesmo na frente do espelho. E agora o Homelander falando com o próprio Homelander. Sacou? E quando o duplicador se transforma nele, é uma sacada muito boa também. Só que não estamos mais lidando com o nosso velho Homelander de sempre. Essa cena tem uma atmosfera sexual de propósito, porque muito provavelmente o Homelander transaria ele mesmo. Ali na hora já começava ali no vestidinho preto mesmo e ia. Mas quando o duplicador começa a seduzir e falar aquelas palavras, você consegue enxergar no rosto do Homelander, de novo, o mérito da atuação foda do Anthony Starr, que as palavras da Tempesta ecoavam na cabeça dele naquela hora. Aquele papo de irritar as pessoas, que você não precisa ser amado, você não consegue mais.
Tanto que ele mesmo vai lá e diz que ele não precisa de ninguém pra amar ele não precisa de ninguém at all. E sim, Homelander matou o coitado do duplicador, mas principalmente ele matou o Homelander que conhecemos. E é isso que fica tão explícito dessa cena, que ela aparentemente é bizarra, só que ela tem um teor genial. Ele literalmente mata o Homelander obsessivo, carente, mimado e renasce como um novo homem. Pelo menos é isso que tá prometendo, né? Um novo Roma pela frente, um novo Homelander. Então é isso aí, pessoal. Agora tem que esperar mais uma semana pra chegar ao próximo episódio, né? Episódio número 5 da segunda temporada. Tô gostando. Se você é novo por aqui, vai ter review aqui toda sexta-feira, como eu falei. Se você também não é novo, fica essa informação, porque eu nunca fiz review de The Boys. Aqui no primeiro link da descrição tá o canal do Estação Geek pra vocês conferirem, o canal do meu amigo Estação Sérgio. Deixa um like aqui embaixo, como eu falei, se inscreve no canal, aqui são vídeos diários, também tem dicas de filmes semanais. Segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, porque a única coisa que eu uso é o Instagram. Não adianta me seguir no Twitter, porque eu nem lembro minha senha. Espero vocês sexta-feira que vem, dia de maldade, dia de The Boys. Valeu!